no ar o que que ele tem para Birner dizer. pensa, né, sobre os jogos de hoje, né? Exatamente. O Birner hoje estava um baú na redação, não falava nada para Vai ocupar o programa inteiro, porque o número de vezes que ele falou isso. Muitas vezes. Sobre o jogo do Flamengo, sobre o jogo do São Paulo, enfim, eu estou na expectativa. Agora, Birner, Flamengo 6 jogos na data FIFA, 13 pontos, hein? Uma derrota, um empate nesse período e mais uma vitória hoje contra o Cruzeiro, se recuperando da derrota do meio de semana. Tá boa a campanha do Flamengo, mediante o remendo que o Tite está tendo que fazer nessa equipe aí durante esse período, né, Birner? Agora sim, na expectativa, por favor, fala tudo que você não falou na redação. Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Celso Zelt, professor Paulo Calçado. Professores, ali ao lado catedrático da nossa mesa. E aqui o povo do samba. Eugênio, é o mestre nisso também. Professor de verdade. Esporte. É esse aqui do meu lado. Meu boa noite. Isso é verdadeiro. Eu acho que para o modo sobrevivência dessa fase Copa América é uma campanha muito boa. Pois é. Muito boa. Um adversário dificílimo hoje. Porque pressiona o Palmeiras para o clássico de amanhã. O jogo de hoje era um jogo duro. Não dá para falar que o Flamengo jogou melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando muito bem, mas tem dificuldade de conseguir pontuar fora de casa. Essa é uma daquelas coisas que não é tão fácil assim a gente conseguir achar um motivo. Porque se o time caísse de rendimento fora de casa, o time sente o ambiente, né? O time não consegue jogar fora de casa, os jogadores ficam se sentem incomodados atuando diante de outra torcida. Mas hoje o Cruzeiro não ficou incomodado, né? Principalmente no segundo tempo. Sim. É um jogo bem duro com o Flamengo, mas o Flamengo consegue os 3 pontos. Eu repito, eu não tenho como exigir futebol de nível elogiável de nenhuma equipe que foi demolida pelas convocações da Copa América e submetida a um calendário em que você não pode sequer treinar o time direito, em onde a recuperação da parte física e mental dos jogadores é mais importante do que treinos táticos, treinos de bola parada e outras coisas que definem jogos de futebol. Né? Intervalo, com a necessidade de reforçar a marcação no meio de campo, ele tira o Lohan, adianta o Gerson para colocar ali o Léo Ortiz. O Gerson é uma figura fundamental, até interessante, porque ele teve um problema muito sério no início do ano, no rim, operou, ficou um tempo parado, e talvez isso tenha possibilitado que ele chegasse a essa época do ano com o menor desgaste de temporada do que outros. Se ele estivesse jogando intensamente desde janeiro, que é quando começam os campeonatos, talvez ele estivesse um pouco mais desgastado agora e não estivesse aguentando essa pegada que tem sido jogar no Flamengo. Porque, em função de todos os desfalques, jogadores como ele têm que jogar 90 minutos. Então, ele vai batendo, vai correndo e carrega o time nas costas e tem jogado muito bem. Mas acho que até um pouco mais importante que ele tem sido esse cara que está atrás de você. Quem é que está atrás de mim aqui? O Pedro. O Pedro. E o Pedro, de certa forma, o Flamengo é muito prejudicado pela Copa América. Óbvio. Né? São 5 jogadores diretos. Mas poderia estar mais prejudicado se o Pedro tivesse sido convocado para a Copa América. Que muita gente acha que ele deveria estar lá. Sim. Eu, por exemplo, acho que falta um jogador de área na seleção brasileira. E o Pedro seria uma convocação plausível. Né? Ele é o artilheiro do Brasil na temporada. Ele já foi para a Copa do Mundo, né? Como reserva, mas foi para a Copa do Mundo. Poderia estar. Então o Dorival, de certa forma, ao não convocar o Pedro, fez um grande favor para o Flamengo, porque o Pedro está jogando muita bola. Não só fazendo os gols, como também atuando como armador de jogadas. Já deu. Como foi para o Luiz Araújo hoje. Agora ele seria o jogador da equipe até o momento. No campeonato. Hoje, no primeiro tempo, ele armou uma jogada sensacional ali pro Lohan, aí passa por ele, aí chega no Luiz Araújo, que finaliza para fora. E a jogada do segundo gol, daqui a pouco a gente vai entrar em outras discussões, né? É um cruzamento da direita, numa jogada que ele articula. Ele volta, faz o pivô, gira, estica na ponta para o Wesley, que cruza, e do outro lado acontece toda a situação. Na verdade, não é a jogada do gol, não. É a jogada que seria o pênalti que foi anulado. Tá? É uma outra jogada, que eu estou confundindo com o lance do gol. Lucas. Tá. Seria o pênalti que foi anulado, mas ele participa da orquestração da jogada. Então, de certa forma, o Dorival, eu acho que ele não convocou ninguém do Flamengo, sabendo que o Flamengo seria muito desfalcado pelas outras seleções, para não ficar muito pesado. E nisso ele acabou fazendo um grande bem ao Flamengo. É claro que também essa campanha se deve ao elenco que o Flamengo tem. Claro. Não é à toa, né? O Flamengo ficou, por exemplo, sem volante. O Tite adaptou o Léo Ortiz ao meio-campo e ele está jogando muito bem. Deu certo. Né? Deu certo. E aí ele vai encontrando as soluções. Teve jogo que não tinha lateral esquerdo, ele botou ali o Léo Pereira
quebrou um galho bem, o Flamengo foi bem. Então eu acho que... E outra, muitos dos garotos da base, quando entram, dão respostas. Então o Flamengo não é à toa que está aproveitando bem esse período, mesmo muito desfalcado. Tem um elenco e tem uma base que permitem a ele seguir vencendo. Tá aí, Calçade. 24 gols pelo Flamengo em 2024, Pedro. É uma média de um gol a cada 2 jogos, mais ou menos. Aliás, a média do Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, né, jogos, é uma média praticamente aí de 1 a cada 2 jogos. E dependendo da situação, porque Gabigol, acho que daqui a pouco a gente fala disso também, acho que o Gabigol talvez nem atue mais pelo Flamengo esse ano, não sei a situação toda, me parece que está encaminhando para a pode falar, mas quando chega o Tite, ter um centroavante então ajuda muito, e os zagueiros também agradecem muito, os laterais também agradecem muito a chegada do treinador. Exatamente, e o Pedro aproveitou muito bem essa oportunidade, já vinha sendo dada a ele, o ano passado dele já foi muito bom, ele aproveita a oportunidade, faz essa quantidade de gols, e pode até passar o Gabigol aí em número de gols, olha só, ainda esse ano, quem sabe, vamos ver. Né? Boa noite. Boa noite, Calçade. Todos. O Pedro ele acaba redefinindo a situação do Gabigol, porque o Gabigol ele é uma situação contida. Né? Se fosse o Pedro tá vacilando, não tá marcando, mas o Tite está preferindo o Pedro, aí o Gabigol ia virar um caso enorme para o Flamengo. A questão é que o Pedro não dá nenhuma brecha. Então ele separa o caso do Gabigol. O Gabigol continua sendo um caso importante para o Flamengo resolver, e a gente vai falar dele daqui a pouco, mas o Pedro faz a parte dele como se nada existisse. Não está sofrendo a pressão, ele está resolvendo os problemas do time e tem 24 gols aí na temporada. Então o Pedro está fazendo a parte dele. Claro que, para falar do jogo especificamente, a Copa América é isso que todo mundo imaginava, né? Sobreviver, isso vale para todo mundo que teve jogador convocado, como sobreviver a esse período para quando os jogadores voltarem, você conseguir disputar o título para as equipes que têm um nível alto como tem o Flamengo. O caso do Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro começou a trabalhar para, a partir do dia 10 de julho, criar uma nova equipe, mas a equipe que lá estava está competindo muito bem. Está entregando bem para esses caras que vão chegar. Esse é o grande ponto positivo. E vai dar um baita trabalho, porque você tem lá 5, 6, não sei quantos jogadores ainda o Cruzeiro terá para colocar, e não dá para tirar todos aqueles que passaram por esta etapa difícil e jogando bem pelos novos nomes. Mas também não dá para deixar de colocar em campo aqueles que foram contratados. Então, vai precisar de uma habilidade muito grande. Por enquanto é o Fernando, o treinador, não sei o que se passa na cabeça. Não tem motivo para o Fernando, tem motivo para o Fernando sair. Então, assim, vamos ver o que vem por aí. Mas é uma